O general Marceliano não pode estar presente em tudo, apesar de ter estado na parte da manhã e boa parte da tarde. Em todo o caso, deixou uma mensagem que eu ler aos presentes. Antes disso, porém, darei a palavra ao Celso Soares, que representa uma associação que estava referida no programa. Ele não pôde estar na parte da tarde, mas ficou há pouco tempo. Apesar de ter dado a hora, eu vou dar uma palavra para se dirigir aos presentes de forma muito breve. Celso. Boa tarde a todos. Estava a agradecer à organização pela oportunidade e também enaltecer este movimento que, a diferença do ano transato para este, parece estar a crescer. Chamo-me Celso Soares, representante aqui em Cultura Fáceis, que é uma organização não governamental e que, da sua origem, é de São Tomenses. E nós aqui, no espírito da lusofonia, aproveitamos para trazer aqui um pouco daquilo que é a resposta, um pouco de reflexão do motivo deste encontro, que prioridades na cooperação lusófona. A começar com a nossa visão sobre a cooperação lusófona, começo com a expressão da Princesa Diana, Princesa de Gales. Todos nós precisamos mostrar o quanto nos importamos uns com os outros e, no processo, cuidarmos de nós mesmos. Falar da cooperação lusófona sem relacionar a história e a cultura seria um pouco desajustado a realidades dos interessados, além do seu verdadeiro instrumento de trabalho, que é a língua como meio de ligação entre comunidades e os Estados. A língua que falamos vai gradualmente conquistando o seu espaço, estrategicamente. Fica a ideia de que os governos têm procurado trabalhar em conjunto com as estruturas oficiais dos países que acolhem as comunidades falantes da língua portuguesa, nomeadamente através das ações de formação, encontros com a juventude e associações, intercâmbios com comunicação social nas comunidades, bem como divulgação de casos de sucessos que nos últimos tempos vêm a surgir através da vida artística e não só, intelectual inclusive. Pois, quanto maior a projeção da língua no estrangeiro, quanto maior é a projeção da língua no estrangeiro, melhor é a sua integração nos planos de estudos das escolas públicas estrangeiras. Por vezes, parece que a imagem da cooperação é apenas o interesse de um lado que do outro. Contudo, entendo que a bipolarização seja a bandeira da cooperação. A língua portuguesa contribui para a tradução histórica, para a formulação de um sistema de trocas culturais, económicas, sociais e políticas à escala mundial, embora não a capacidade de visão estratégica de alguns países lusófonos para serem omissos em questões da difusão da política sociocultural e económica.
Entretanto, a China parece ter percebido da grande importância da relação com os países lusófonos, por isso, a sua estratégia de implementação e o grau de envolvência sociocultural e económica são evidentes. Certo que a cooperação da China é muito de negócio que contribui para a economia dos seus países e com a nossa visão de exterior, as autoridades poderiam ser mais pertinentes. Considerando o atual contexto global, seria de salutar apostar-se numa estratégia de cooperação que promovesse a cultura de boas práticas, de boa governação e de transparência. É preciso apostar na coerência dos decisores políticos. Por isso, é preciso devolver à opinião pública o interesse pelas questões nacionais, através das pessoas que representam o país. No caso de São Tomé e Príncipe, criar e reforçar a relação mais cooperativista que fortaleça a cooperação de interesses a favor dos seus cidadãos. A ideia com que se fica é que os projetos no quadro de cooperação chegam dos destinos já formatados, o que, para nós, parece distanciar o cidadão civil ou a sociedade civil daquilo que é a política ou a relação entre a sociedade e a comunidade. Portanto, a ideia com que se fica é que os projetos, no caso da cooperação de missões técnicas, porque não inclui os técnicos especializados capazes de, em pé de igualdade e de circunstâncias, promover um bom serviço em nome de toda a comunidade. Portanto, às vezes, a imagem de se deixar transparecer em determinadas circunstâncias é de cooperação entre amigos e não entre Estados. No meu entender, os dinheiros muitas das vezes são gastos de forma desajustada e a população que se diz alvo de projetos são ignorados desde a fase preparatória até a sua conclusão. Portanto, entendemos que, perante as novas tendências arrastadas pela globalização, os decisores deverão estudar conjuntamente com a sociedade civil um mecanismo que permita um ambiente mais de cooperação, mais cooperativista e de maior relação. É preciso que haja um Estado, São Tomé, nesse caso, mais responsável e que advogue as reforças ou as reformas institucionais e os modos operantes, inclusive, de algumas organizações de caráter internacional, porque os dinheiros internacionais também devem ser justificados. É preciso promover a cultura da integração económica em defesa do desenvolvimento económico e social do nosso país e dos Estados. Muito obrigado a todos. Vou então ler a mensagem que nos deixou o General Brasiliano. Não podendo estar presente aqui e agora, deixo, porém, nas pequenas notas. Primeiro, realçar o sucesso, com muito trabalho, do segundo Congresso de Cidadania Lusófona, a organização das sociedades civis da lusofonia, que pouco a pouco se vai reforçando e em que a paz e o são exemplos a seguir. Segundo, sublinho, como foi referido durante o dia, a importância estratégica da lusofonia no que toca à geografia, à língua, tudo isso são instrumentos a explorar. Lembrar que, embora com muito trabalho, estes congressos são apenas pequenas partes de uma rede que deve ainda crescer e também que a lusofonia tem potencial para ultrapassar as fronteiras públicas, já que é uma realidade cultural que deve ser também económica. Última nota, lembrar também que estes congressos podem ajudar a reforçar as nossas sociedades civis em moldes que possam ser mais úteis aos seus países e a todos nós. Dito isto, voltamos a estar convosco esta noite na festa da lusofonia. Muito obrigado. Os Marcos Salientes estará connosco no jantar, não é certo?
E sem mais dúvidas, passo então a palavra às vagas e a decidir esta sessão final. Boa tarde. Tenho a sublime honra e a humildade franciscana de estar rodeado de ilustríssimas personalidades da vida portuguesa. À minha direita, o Dr. João Salgueiro, o professor Rita Martins, à minha esquerda, o amigo professor, que há muito tempo nos conhecemos e que me prezo, Manuel Ferreira, e na ponta esquerda, como se fosse um extremo, o Miguel Real, que faz o favor também de ser um entusiasta destas nossas vidas. E dispensando apresentações, enquanto estamos perante personalidades subejamente conhecidas do seu currículo, da sua valia, eu pedi ao Dr. João Salgueiro que começasse por acabar as conclusões. Então, eu começo por dizer, meus caros amigos, considero o Congresso poder associar, por alguns minutos poucos, apresentados incluídos, ao sucesso que eu penso que este segundo Congresso representa quando pomos uma perspectiva histórica e comparar com o que foi o primeiro passo. Ouvimos aqui avanços significativos em relação à consolidação do que é a língua portuguesa como fenómeno histórico e das condições da sua implantação na realidade moderna, do significado que tem, não só para as relações entre os povos da lusofonia, mas para a configuração do que é o mundo atual. Eu só queria fazer 4 comentários, porque acho que são pontos relevantes para percebermos o significado que podemos ter no mundo moderno. Em primeiro lugar, eu acho que valia a pena termos a noção que estamos num processo de transformação gigantesca das relações mundiais. Nós estamos a assistir simultaneamente a 2 revoluções, e qualquer delas era suficiente para mudar muito o quadro em que vivemos. Uma das revoluções é a terceira globalização. Os portugueses iniciaram um processo de globalização. O primeiro processo, com a possibilidade de navegar através dos oceanos, que até aí não tinha conhecido, descobrir vários continentes que não eram conhecidos e descobrir a possibilidade de os unir através de relações regulares, difíceis de regular, com grandes riscos, como sabemos, da história trágica ou marítima, mas iniciou-se um processo de globalização a sério, pela primeira vez. Houve depois a segunda revolução industrial no século XIX, com as máquinas de vapor, o telégrafo, os caminhos de ferro e a navegação fora dos contextos do vento. E estamos agora a assistir à terceira globalização. É uma globalização ainda mais exigente. Temos a possibilidade de qualquer pessoa se deslocar em empresas aeroplanas a qualquer parte do mundo, mostrado pelas trânsito aéreo, e, mais importante que isso, estamos a viver em tempo real fenómenos globais. As empresas podem ser geridas em tempo real, seja qual for o sítio onde estão, as suas implantações. E estamos a viver o que se passa no mundo dos judiciários, da televisão, no mesmo dia, com a imagem, som, reportagens diretas. Portanto, estamos verdadeiramente num mundo que é global. Ainda não assumimos isso. Há conflitos que deviam ser antecipados e resolvidos antes de se tornarem graves e que vamos deixando, com a noção do tempo que era uma época histórica mais lenta, vamos deixando de ser graves problemas que eram desnecessários. Mesmo dentro da União Europeia, temos assistido a agravamentos de situações que não deviam existir. A segunda revolução tem que ver com a fase, podemos dizer, final da revolução tecnológica, da última revolução tecnológica. Nós estudamos na história a revolução da passagem ao Neolítico, e depois há as várias idades dos metais, e por aí fora, mas agora temos assistido, desde a Revolução Industrial Inglesa, a uma revolução tecnológica de outra natureza. E os progressos científicos e tecnológicos são constantes. E estamos agora a assistir praticamente à última fase dessa revolução tecnológica, e ao mesmo tempo à globalização, mas uma revolução tecnológica que atinge, de uma vez só, 50% da humanidade. Esta revolução industrial foi sendo propagada aos princípios do século XIX por fases lentas. Primeiro no Reino Unido, depois na Bélgica, na França, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, e agora, de repente, são 50% da humanidade que entram, de uma vez só, na globalização. É claro que daqui vai em transformações gigantescas. E a primeira tentação que eu penso que devíamos evitar, passados os comentários, segundo,
é de pensar na comunidade dos países de língua portuguesa como assente no passado, assente na língua e na história. Para além disso, para além disso, é importante que consideremos que o significado da comunidade deriva da capacidade de criar futuro, não da capacidade de prolongar o passado. Nós temos que pensar que tipo de futuro é que podemos ajudar a construir para cada um dos nossos países, para o conjunto destes países e também para a ordem mundial. Nós assistimos a um arremedo numa ordem mundial em Bretton Woods, em 1944, no fim da guerra, num dos escassos momentos em que os poderosos estavam interessados em estabelecer um programa duradouro. Tinham percebido, dado o desastre final da Primeira Guerra, que vencer a guerra não era suficiente, era preciso vencer a paz. Era preciso consolidar as condições da paz. E fizeram-no em 1948, mas logo a seguir se entrou na Guerra Fria, se entrou numa rivalidade de blocos, deixou de ser possível passar no mundo. Hoje é possível. E, portanto, o desafio que temos é de saber se vamos contribuir para criar um futuro de paz e de solidariedade e de progresso constante, porque não estamos no fim da história, como alguns precipitadamente vaticinaram. As mudanças, nunca houve tantos investigadores, nunca houve tantos instrumentos ao seu alcance, nunca houve tanta facilidade de comunicação entre as várias comunidades científicas. E, portanto, a rapidez da mudança, os domínios da saúde, os domínios das tecnologias, os domínios das telecomunicações, será sempre... Eu não sou responsável por isso. Estava a dizer, portanto, temos que pensar que há uma necessidade de pensarmos na comunidade em termos do alcance que fomos capazes, quantos anos, quantas décadas. E, portanto, temos que ter, e ao terceiro comentário, uma noção de que é um processo longo, se queremos ter algum sucesso. Nós atribuímos sempre culpas das dificuldades aos governos, e os governos não são isentos delas, é evidente, porque têm a maior parcela da decisão. Mas no caso destes, como no caso das grandes crises, principalmente se estamos em democracia, os ditadores são responsáveis pelo que fazem mais do que os líderes em democracia. Na democracia tem que haver alguma resposta à maneira como a maioria da população vive e sente o problema. E a comunicação social é o eco disso. E as eleições são o preço a pagar para ter uma consonância com a realidade. Se uma comunidade tem uma cultura de facilitismo, como se propagou a seguir à Segunda Guerra, é natural que as soluções sejam de muito curto prazo, que está a pensar nas próximas eleições. E sabes que as próximas eleições dependem das facilidades que forem prometidas. Infelizmente, é o engano que prevalece sempre nos resultados eleitorais. Pensar nisso como uma cultura mais exigente, como alguns países do norte da Europa, o Japão, ou alguns países do extremo da Ásia têm conseguido, em que entram por caminhos muito difíceis, com taxas de poupança gigantescas em níveis de salários baixos, como por exemplo a China, ou na Coreia do Norte. Pode haver uma lista dos países sem conseguidos. O PISA mostra os grandes progressos, por exemplo, em educação de nesses países. Porque não há progresso sem dedicar uma parte dos recursos do presente à construção do futuro. E nós ignoramos completamente isso. A Europa Ocidental vive uma... E o América do Norte, na grande medida, praticamente, dos Estados Unidos, vive uma época em que considera que tudo é possível, sem construir nada de responsabilidade em relação ao futuro. E depois paga-se o preço mais tarde, dobrado. Isso é particularmente chocante entre nós, porque é difícil imaginar como demorou tanto tempo a perceber que tínhamos que alterar uma relação colonial. Houve alertas, houve exemplos de outros países, houve sintomas, houve vontades expressas por muita gente com coragem, e demorou décadas a perceber-se que tínhamos mesmo que alterar. Aliás, não tivemos sozinhos. A França teve que ter duas derrotas gigantescas, no Vietnã e na Argélia, para conseguir chegar a um esquema de alteração do padrão colonial que fosse durável, como ainda é. A França, neste momento, é um país com escala mundial, tem territórios no Pacífico, no Atlântico, na África, territórios que eles chamam de departamentos ultramarinos e territórios ultramarinos. Isso mantém-se na Constituição francesa. Depois do De Gaulle perceber que tinha que fazer uma reforma. Quando não se fazem reformas a tempo, há rupturas. E as rupturas são sempre mais incontroláveis. Ora, nós não estamos perante um desafio diferente na Europa. Com a queda do muro de Berlim, a razão de ser da União Europeia parece que deixou de ser conhecida. A Alemanha deixou de considerar importante a União Europeia. E até se percebe a razão disso.
quando tinha 40 divisões da União Soviética no seu território, não tinha sobrevivido. Quando de repente se percebe que pode escolher o seu caminho e pode reunificar o seu território, incluindo no espaço europeu, sem negociações a RDA, então sentiu-se capaz de decidir o que queria em relação ao futuro da Europa. E estamos numa fase de afirmação dos países e não de interesses comuns. Uma comunidade como a nossa, a lusofonia, que sobreleva e sublinha os laços que resultam do interesse comum, é particularmente significativa. Se queremos organizar um mundo solidário, pacífico e estável. O último ponto que eu queria salientar é que são processos de longo prazo. Os processos de longo prazo não passam por eleger um novo governo. Passam por favorecer a formação de pessoas que têm uma visão diferente, um desenho diferente. E quando nós transmitimos às gerações seguintes que não depende deles o resultado, mas que tudo é resolvido por outros, ou são os pais, ou são os avós, ou o Estado, ou a União Europeia, a solução é a vida de alguém que não são os próprios. Ora, a cidadania mais cedo aos 18 anos significa responsabilidades aos 18 anos. Significa que são donos do país. E têm que se empenhar nisso e têm que escolher o seu futuro. Não podem esperar que outros o resolvam. Infelizmente, eu noto que, comparando com outras épocas, que não são causas nacionais que movimentam os estudantes universitários, é, por exemplo, o aumento da propina, uma coisa desse género, ou um evento que foi mal aprovado e salvado. A dimensão dos problemas, que eles são proprietários e têm que encontrar solução, não se muda de um dia para o outro, mas muda-se num esforço persistente dos padrões de educação que envolve gerações anteriores, envolve o sistema público e envolve a capacidade de reflexão de muita gente, cientistas sociais, políticos, etc. Essa dimensão de longo prazo temos que ter na comunidade de serviços de alguma coisa que tudo. Mas temos também o contrário, temos que ter sentido de urgência. Ainda há, portanto, o Sr. Secretário está a dizer bem, precisamos palmar, de saber o que é que queremos, como, para quê, com calendário. É assim mesmo, nós precisamos ter um desígnio claro, com objetivos, saber quem é responsável por eles e em que prazo. Eu sei, no entanto, que nós estejamos a não ter noção da urgência que temos neste momento. Já fui aqui há instantes também referido o que se viveu no final do século XIX na delimitação das fronteiras africanas. Houve ali, nos últimos dois reinados, um esforço desesperado de Timauato, que é o primeiro geral de Portugal, para nós marcarmos fronteiras. Porque estávamos a viver naquela ilusão que os direitos históricos iam ter alguma coisa. Eu acho que agora estamos na ilusão de que vamos ter direitos assentes na geografia e não no poder de ocupação efetiva. Nós, neste momento, no meu entender, devíamos estar não sozinhos, porque não temos meios para isso, mas devíamos estar a estabelecer parcerias com outros países que estão interessados em aproveitar desde já o espaço do mar. O Canadá, a Noruega, o Japão, ou outros países. Porque senão vamos repetir a Conferência de Berlim, em que se vai decidir uma leilão. Nós já tivemos um desastre histórico, que foi o Tratado de Lisboa, quando atribuímos à União Europeia a competência exclusiva na matéria de pesca. Eu não sei como é que os portugueses podem aceitar isto, mas foi o que se negociou e até o Tratado de Lisboa. E isso é um precedente mau, porque a competência integral pode vir a ser reivindicada pela União Europeia, não pode ser um leilão em inflação. Portanto, nós temos aqui um desígnio gigantesco, se queremos contribuir com uma comunidade de cidadania lusófona. Temos a noção da dimensão das mudanças que estão a ter as relações mundiais e de que uma comunidade como a nossa só se consolida se sobreviver no futuro e tiver alguma coisa a dizer para o futuro. Isso é o que exige um desígnio de longo prazo e exige um sentido de urgência muito grande. Muito obrigado. Muito obrigado, João Salgueiro, pelas suas sábias recomendações e temas para reflexão preocupante e que não fique, enfim, de lado, mas tenhamos exatamente a preocupação e a perseverança de percorrer o caminho indispensável para que haja futuro. E ainda há pouco também, se me permite, eu ouvi com imenso gosto, com muito apreço, algumas intervenções de jovens lusófonos
que exatamente referiram um facto que nós, os que nós lembramos da saudade que estão nesta mesa e outras, não nos devemos esquecer. A juventude é, de facto, o segmento da população que merece e carece de investimento e de dedicação. E, portanto, independentemente das reflexões que nós tenhamos da experiência de vida, porque o saber é perfeito, é indispensável que, de facto, haja simultaneamente uma aposta muito grande, uma entrega muito grande, o apoio ao desenvolvimento e à inovação, porque quando sem isso, os recursos também não terão trabalho. Passaria de imediato a palavra ao professor Luís Martins, que certamente nos irá dar um resumo também muito conhecedor da sua experiência e do seu humanismo incontestável e que nós iremos certamente apreciar. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer à Comissão Organizadora este convite feito para participar neste fórum sobre a importância da lusofonia e, nomeadamente, por me convidar para ser os apresentadores das conclusões. Para apresentar as conclusões foram escolhidos bem um médico, um economista, um pedagogo e um ensaísta, tudo áreas bem caracterizadas. A história da humanidade mostra-nos ser a língua um fator fundamental para o entendimento entre as pessoas e a coesão das sociedades humanas. E não podemos esquecer que Portugal tem 800 anos de história, se alargou por todo o mundo há mais de 100 anos. Sim, a sua língua é hoje uma das mais faladas do globo, disseminada por múltiplos continentes, contando não só com os países onde é a língua oficial, como os países de língua oficial portuguesa, os dominantes palavras, mas com todas as comunidades espalhadas pelo mundo. São bem conhecidas, aliás, as comunidades portuguesas espalhadas pelos 4 cantos do mundo, não aqui presentes, como a Venezuela, a África do Sul, os Estados Unidos, Luxemburgo ou França, sem falar, obviamente, nas comunidades presentes, como Angola, Brasil, Cabo Verde, Galiza, Guiné-Bissau, Macau, Malásia, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Devo dizer que excluí Guiné, a outra Guiné, porque concordo inteiramente com as palavras que há bocado foram referidas por um outro orador. A Guiné Equatorial não penso que seja legítimo ser incluída, enfim, na comunidade lusófona, mas são opiniões. A minha é seguramente essa. Por outro lado, a independência do milho e da paz, que é bem demonstrado, já que a personalidade lusófona, pelo atuado este ano, mais uma vez não é portuguesa, mas sim o Rodrigo Ângelo Cristóvão. Portanto, demonstra realmente que isto é uma comunidade que não é Portugal, mas é a lusofonia. Como defensor intransigente da família natural e da dignidade da vida humana desde a concepção, muito para além dos interesses meramente individuais, que hoje parecem, infelizmente, ser preponderantes, não consigo esquecer que 500 anos de colonização de outros povos, com os seus graves deméritos, mas também com alguns bem reconhecidos méritos, não podem deixar de constituir profundas marcas de cultura e humanismo que se manifestam, nomeadamente, ao vermos do elevado grau de mistinização e de variedade de variantes étnicas largamente existentes na atual comunidade lusófona, com a sua língua basicamente comum. É por isso que penso que, sendo Portugal com os seus defeitos e qualidades, com o que o pai de filhos já crescidos e emancipados, com a sua legítima independência e autonomia, mas indissoluvelmente ligados por laços de língua, cultura, tradição e afetos, é a convergência lusófona que deve ser dada atualmente a máxima prioridade para o benefício de todos e de cada um, através da colaboração e partilha sincera, honesta, fraterna e descomplexada de conhecimento, trabalho e mesmo recursos. Importa implementar a convergência dos países e regiões do espaço lusófono, não só no plano cultural, mas também social, económico e mesmo político. Como bem expressa o Mil na sua declaração sobre a última Cimeira Europeia, as uniões políticas só se podem sustentar em comunidades histórico-culturais, em comunidades de afetos, porque só nestas há verdadeira solidariedade e os valores que poderão impor aos simples interesses económicos ou financeiros que hoje, infelizmente, dominam o mundo. No mundo globalizado, parece indispensável que se associem os que possuem entre si os maiores laços comuns, partilhando experiências e até mesmo riqueza nas suas várias modalidades. E é cada vez mais evidente que o grande dinamismo económico dos próximos anos será mais em países como Angola, Brasil ou Moçambique do que no chamado velho continente. A língua comum sempre foi um elemento fundamental para o diálogo e entendimento entre as pessoas e instituições, e lá diz o velho ditado português que é falar que a gente se entende.
Por outro lado, todos sabemos que o mundo atravessa uma grave crise financeira. Mas se o dinheiro é caro, é também barato. A amizade, a compreensão, o carinho, o amor e a solidariedade. E ninguém tem justificação para não os utilizar. Se passamos, pois, aos outros o que gostaríamos que os fizessem a nós quando em dificuldades. Reportando-me agora ao título desta reunião, com prioridades na população lusófona, é no campo da saúde que referirei o que pode ser um dos grandes campos de útil colaboração entre Portugal e a comunidade lusófona, aliás, assunto não aflorado durante o dia de hoje. Na saúde, importa e é mesmo fundamental planear a médio e longo prazo, como aliás na economia, como foi dito agora pelo Dr. João Salgueiro, e sem ficar na frente de ciclos eleitorais. Em Portugal, importa mudar o sistema de saúde para permitir liberdade de escolha e a essencial relação personalizada e de confiança entre médicos e doentes. Na Conferência de Alma-Ata, patrocinada pelas Nações Unidas, apontava-se para a saúde para todos no ano 2000, sendo a saúde definida como bem-estar físico, mental e social. Sabemos quanto longe estamos desse objetivo, sobretudo em alguns países lusófonos. Por isso importa trabalhar com persistência e construtivamente. Importa promover a educação, o saneamento básico, a habitação, o trabalho, a dignidade, a honra, a solidariedade, a coesão social, a produção alimentar de energia, a preservação do ambiente. Tudo isto através de uma colaboração disciplinada e responsável, livre de ideologias redutoras, sempre no respeito das liberdades, da dignidade dos direitos humanos, segundo as regras de uma verdadeira democracia, hoje em dia tantas vezes desvirtuada. Importa procurar erradicar a todos os níveis e em todas as comunidades a pobreza, a fome, a falta de água, o analfabetismo, as injustiças, os preconceitos de natureza racial, regional ou mesmo tribal, a que felizmente Portugal, como país, em grande parte escapa pela sua relativa homogeneidade. É evidente que o tipo e a forma de cuidados médicos necessários serão diferentes conforme as condições culturais locais, exigindo adaptações e o estabelecimento de prioridades, já que será sempre impossível dar tudo a todos, como alguns demagogos da política tanto gostam de afirmar. Isso é tanto mais evidente quando menor for o grau de desenvolvimento dos povos. Nos aspectos fundamentais da saúde pública, poderá por vezes ser até necessário recorrer a cuidadores tradicionais, nomeadamente em países menos desenvolvidos, considerando situações que só progressivamente se poderão melhorar. Cabe interrogar-nos sobre o que será humanamente e socialmente mais útil. Fazer transplantes cardíacos a alguns poucos ou dar alimentação e vacinas salvando alguns milhares de vidas. Congratulamos que tenha reunido há poucos dias uma nova organização, Partilhar a Saúde, com o objetivo de constituir uma rede lusófona, integrando os países da CPLP e dedicada aos chamados cuidados primários de saúde, base natural de qualquer sistema minimamente válido, e chamaria bem a atenção das pessoas para a sua responsabilidade no que respeita à própria saúde. A partir das experiências, no conhecimento das melhores soluções encontradas por cada um é essencial, e as novas tecnologias vêm facilitar os contactos ao permitir, para além do contacto direto, aproveitar os benefícios da telemedicina. Mas é bem português dizer-se que mais vale tarde do que nunca, pois a Conferência de Almada já foi no século passado e só agora Partilhar a Saúde que surge no horizonte já teve o seu início no início do século. Esta organização vem demonstrar mais uma vez, no entanto, a enorme utilidade da sociedade civil, quer privada, quer de âmbito social, em partilhar com o Estado e os governantes a defesa do bem comum. Aliás, nunca se poderá desprezar o importantíssimo papel que as ordens religiosas e as múltiplas organizações de voluntariado têm representado no passado e continuam a representar no apoio do mundo fora a numerosos grupos carenciados. Felizmente, já foi criado em Cabo Verde, pela CPLP, um centro de formação médica especializada, que possui o seu próprio sítio na rede, o Infarmed, agora dirigido por um médico, dinamizou e preside um agrupamento oficial das estruturas responsáveis pelos medicamentos e dispositivos médicos nas comunidades de língua portuguesa. Existe também já um ambicioso e útil projeto por uma comunidade médica de língua portuguesa, a cargo do Secretariado Executivo da CPLP, que, contudo, tarda a materializar-se. Por outro lado, é conveniente registrar a atitude de certas associações de estudantes, como a da Faculdade de Ensino de Lisboa, com os seus serviços de apoio voluntário, utilizando meses de férias de verão para atuar, por exemplo, na Matola em Moçambique, sobretudo no ensino de cuidados de vida saudável e na orientação dos doentes. Não podemos esquecer que a Declaração Universal dos Direitos do Homem nos fala do direito ao trabalho, através do qual se adquirirão as condições de vida que irão permitir ter habitação, alimentação, vestuário e cuidados médicos. Cuidados médicos, porque efetivamente temos de ser autorresponsáveis e
e temos de pensar que a saúde não depende apenas de cuidados médicos. Nos Estados Unidos não fala, obviamente, do direito à saúde, que de facto não existe como tal, mas sim do direito a cuidados, o que é bem diferente, embora os políticos nem sempre gostem de o comunicar. Estes, por vezes, parecem pensar mais em números do que na efetiva e responsável e menos fundamental relação livre médico-doente, inerente ao sistema verdadeiramente válido e de qualidade. Em Portugal, já em 1903, tinha sido criada a Escola Superior de Medicina Colonial e em 1936 a denominada Junta das Missões Geográficas e de Investigação Coloniais. Nesse pequeno dia colonial, era bem evidente a excelente ação, sobretudo em África, na prevenção e tratamento das doenças endémicas, efetuada pela Escola Superior de Higiene e Medicina Tropical de Lisboa. Ela era considerada uma das melhores do mundo. E no Brasil, temos o já clássico Instituto Oswaldo Cruz, também mundialmente respeitado. O papel e potencial da denominada medicina tropical não pode deixar de ser prioritariamente valorizado, sobretudo nas ações fora da Europa. Portugal tem hoje um nível de excesso de faculdades de medicina, nada mais que 8 já ativas, 2 em Lisboa, 2 no Porto, 1 em Coimbra, 1 no Velho Interior, 2 em Braga e outra no Algarve. Isto, quando uma comissão internacional indicou que 5 escolas médicas eram mais que suficientes para o nosso país. Assim é de prever que, dentro de alguns anos, tenhamos excesso de médicos e desemprego, grave não só porque o curso de medicina é extremamente caro, o mais caro da medicina universitária, mas também porque o excesso de médicos, para além de tender a aumentar a despesa pelos cuidados de saúde, tende habitualmente também a baixar o seu nível. O excesso consegue assim ser ainda mais nocivo que uma ligeira falta, e gastar fortunas para depois exportar médicos bem qualificados não é certamente uma solução válida para Portugal. Então, por que não reorientar uma dessas faculdades, dotando-a de um currículo próprio e adaptado para dar formação e apoio aos alunos oriundos, nomeadamente dos países africanos? Ou, por outro lado, mesmo apenas temporariamente, não mobilizar os candidatos a professores dessas escolas para lecionarem nos países da comunidade lusófona, em novas escolas médicas, assim satisfazendo a decisão desses médicos de se dedicarem ao ensino da medicina. Aqui certamente serão os governos a ter a última palavra, mas consideramos isto de facto essencial, porque nos países de expressão portuguesa, de um modo geral, o número de médicos é perfeitamente insuficiente. Existem já acordos de cooperação quanto à transferência de doentes entre Portugal e os países de língua oficial portuguesa. No entanto, para que isso não seja apenas um ato simbólico, como fazer de conta, hoje tão frequente, torna-se essencial agilizar os processos e remover burocracias para que, de facto, os doentes que têm privilégio de se deslocar a Portugal dos seus países de origem o façam em tempo e horas, nomeadamente quando se trata de câncer. Eu tenho a experiência pessoal de doentes que esperavam 8 meses desde o diagnóstico feito a tempo e horas até chegarem cá inoperáveis e sem condições de tratamento. Nesses casos, mais uma vez, serão os políticos que terão que dizer a última palavra. E para essa solução, não podemos esquecer a ideia do passaporte lusófono, que já foi hoje apurada e que o MIL já em tempos surgiu. E deixo agora aos meus colegas a responsabilidade das outras conclusões, correspondentes à sua atividade. Eu daria a palavra à Dr. Miguel Miguel, mas tenho certo que a curiosidade era algo muito interessante. Muito obrigado. Boa tarde. Queria agradecer fortemente ao professor Renato Ribeiro o convite para falar disto durante 5 minutos das conclusões. Eu queria, se na ordem seria a última palavra, eu queria primeiro, porque respeito imenso a pessoa da Patrícia Vieira. Deve ser ele, pela experiência, pela sabedoria, pela idade também, a idade é um pouco a acabar. E depois só tenho duas, não conclusões, mas interrogações, digamos assim, saístas. Uma é a questão da representação da lusofonia. Não temos ainda, a lusofonia tem menos de 40 anos, verdadeiramente tem 20 anos, desde que o professor Fernando Cristóvão começou a lançar a palavra nos fóruns internacionais, e não há representações da lusofonia. Eu convido-vos a olhar para esta sala e temos aqui uma especialíssima representação do Império. Toda esta sala é a representação do Império. Se nós quiséssemos fazer a representação da lusofonia, seria chocante. Digo já que seria chocante, desde que eu entrei, tenho estado a imaginar isso ao lado do Camões, tínhamos por chocante para nós portugueses, não é? Para nós portugueses, fomos os criadores do Império, fomos os construtores da língua portuguesa.
pensamos que a língua é nossa. O Império já sabemos que não é, evidentemente, mas pensamos. E o Eduardo Lourenço diz: a língua não é nossa, a língua é dos outros. E só é verdadeiramente expressão da lusofonia quando aceitamos que a língua é dos outros, mais do que nossa. Foi nossa durante 800 anos, bastante tempo, foi nossa enquanto construtora, enquanto criadora, criadora de uma cultura, criadora de uma estética, criadora até de uma visão do mundo, como foi dita aqui, da primeira globalização, criadora até do universo científico, palavras, uma terminologia científica que existe em português, uma terminologia conceptual geral, mas hoje já não é nossa. O K não é nosso, o W não é nosso, o Y não é nosso. E já entraram e estão dentro da língua portuguesa, através do último acordo, e é difícil ir a países ou países lusófonos sem utilizar o K, imaginem, ou o W, imaginem ir à África, por exemplo. E depois as representações são chocantes. Eu teria que pôr Guimarães Rosa, no mínimo, aqui ao lado do Camões, no mínimo, para não falar de outros, só para dar uma menção, ao lado do Camões. E quando o Guimarães Rosa, o Luís Camões está aqui, imagina o Guimarães Rosa ali. Isso é lusofonia. Enquanto estiver ali o Camões, é muito bem. Ao lado do Vasco da Gama tem que pôr pessoas como o Xanardo Cosmão, pessoas como o Agostinho Neto, pessoas como o Salvador Machado, pessoas como a Núria Cabral, pessoas como o Aristides Pereira e outros, não? E outros, não? Pessoas como o Dom Pedro IV também, Dom Pedro I do Brasil, mas o Tiradentes, ao lado de Pedro Álvares Cabral, e todo o Tiradentes. Isto é a representação da lusofonia. Se a lusofonia for levada a sério, e será levada a sério, não propriamente agora, são, a maior parte dos cursos são de circunstância, e outros são de opinião, outros são de desejo, que o mar seja, que o mar seja, que o mar seja, que o mar seja. Nós olhamos para o mar, é um império. Quando deixamos de falar no mar como uma realidade política, mundial, da lusofonia, não falamos do mar. O que nos une hoje a lusofonia não é o mar, isso é o império. Nos une a cultura e a língua portuguesa. Sobretudo a língua portuguesa. Essa é a grande união que vai permitir o mar, vai permitir a economia, vai permitir todos os Erasmus lusófonos, que é uma coisa urgentíssima de fazer e que nunca mais é feita. Portanto, a lusofonia para nós portugueses é chocante. Chocante é uma ferida, não está sarada, não é? Aquilo que o professor Eduardo Silva chama, Eduardo Lourenço, chama o fascínio, fazermos a lusofonia, mas o ressentimento também, porque nas conclusões não são lusófonos, são portugueses. E isso será sempre assim. Temos que imaginar, dentro de 500 anos ou 400 anos, em vez de haver uma cidade de geografia, que é a expressão da Conferência de Berlim, a expressão do Império, pode-se ver pelo mapa, um mapa extremamente bem feito. Até tem, eu estava ali, até tem a descoberta da Austrália para os portugueses, que ainda nem está absolutamente, como Ilha do Ouro, não a Austrália, ainda não está absolutamente provado. Daqui a 500 anos deverá haver uma, não sociedade de geografia, mas uma sociedade de lusofonia, uma sociedade de geografia e lusofonia, que ainda não existe. Portanto, todos nós que estamos aqui somos também, e podemos ter algo nisso, e sobretudo humilde, deve ter bastante orgulho nisso, é pioneiro do mundo a fazer. A segunda reflexão é sobre este mundo a fazer. Será que a lusofonia é mesmo um destino? Ou será que a lusofonia é simplesmente uma vocação? É a vocação que a experiência histórica de Portugal nos legou a nós, às gerações do final do século XX e do princípio do século XX. A lusofonia não é um destino. Não é um destino. Portugal não tem destino. Peço imensa desculpa ao professor Carlos Carreiro, que admiro bastante, mas não tem. E então o Eduardo Lourenço, como sabem, super admiro, mas destino, ou pessoa pode nascer, quer dizer, destino foi uma palavra que nos entrou por via católica, por via religiosa, melhor dito, dentro de uma ideologia do Estado Novo e que ficou gravada entre nós, como se Portugal tivesse um destino. Portugal tem uma vocação com aquilo que a história foi, e que nós não podemos, nem devemos respeitar sempre a história, não devemos deitar fora, mas com aquilo que a história, não estou a explicar bem, vocação é quando, com base na história,
as novas gerações atuais, ou falham, ou acertam, não é? Portanto, a lusofonia podemos acertar ou podemos falhar. Acertamos ao fazê-lo, falhamos quando a Guiné Equatorial, também, de acordo com as pessoas entre Martins, o Amândio falou há bocadinho, faz parte da CDLP, não vemos razão para isso a não ser as finanças. Como sabemos hoje, as finanças dominam tudo. E, portanto, o destino, a lusofonia não está conseguida. Até pode falhar bastante. E pode haver decisões fortíssimas, intromissões e erros profundos. E a lusofonia tem que ser construída dia a dia, como qualquer sociedade moderna do século XXI tem que ser construída, sem nunca termos a certeza que o futuro é este ou é aquele. Se o futuro pode ser lusófono, se as elites quiserem. Mas desde o João III, Portugal não tem acertado muito nas elites, não é? Não tem acertado desde o João III. Tem sido com exceções, momentos de excepcional, tem desperdiçado inúmeras oportunidades. Vamos ver que desperdiçamos no futuro. Ninguém nos garante que aqui a 50 anos não estejamos ainda aqui numa sala imperial, é isso que eu quero dizer, a fazer discursos de circunstância sobre a lusofonia. Estas duas reflexões que eu vos trago são mais reflexões que conclusões, mas sempre é bom que venha alguém também dizer que as coisas não estão absolutamente tão certas como poderíamos gostar que estivesse. Agora vem a voz da sabedoria. Obrigado.